Pessoal, vou falar com vocês hoje sobre direito constitucional, sua origem da Constituição. Só que eu vou precisar colocar um apoio ali, porque eu não tenho aquele quadro magnético. Eu vou usar o notebook, enquanto não melhorar a tecnologia aqui em casa, esse vai ser o método que eu vou usar, tá ok? Vamos lá. Deixa eu apoiar aqui. Já está no suporte. Direito constitucional. Vamos lá. Conceito. Eu vou usar o conceito de um constitucionalista, José Afonso da Silva. É o conhecimento sistematizado da organização jurídica fundamental do Estado, isto é, o conhecimento sistematizado das regras jurídicas relativas à forma do Estado, à forma de governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites de suas ações. Isso aí quem escreveu foi ninguém mais, ninguém menos José Afonso da Silva. Precedentes históricos. Bom, como a gente sabe, nada acontece por acaso em termos de história. E o direito, como faz parte da história, não poderia ser diferente. Então nós temos os fatos que colaboraram com o ideal de Constituição. Nós temos os pactos constitucionais, acordos entre o rei e a nobreza, ou representante do burgo, onde limitava-se a atuação do monarca. O exemplo desse pacto constitucional aí é nada mais que a Magna Carta da Inglaterra. Nós temos também os forais, as forais, documentos que permitiam aos burgos se autogovernarem. Nós temos as cartas de franquia, documento que asseguravam às corporações independência para exercer suas atividades. E os contratos de colonização, também chamado de compact, surgiram na América do Norte com as colônias que lá se formaram e traziam a ideia de que é preciso estabelecer uma ordem. Estes contratos, lógico, dependiam de uma aprovação, de uma sanção dos reis, já que ainda não havia uma independência das colônias em relação à sua metrópole. Nós vamos ver também que a doutrina, ela também contribuiu com a ideia de Constituição. Foi observado que na doutrina certas ideias que antecederam a Constituição. Nós temos aqui leis fundamentais do reino. Concepção surgida na França como uma forma para justificar a sucessão do trono. Trazia a ideia de que há leis acima do monarca que determinam como deve ser essa sucessão. Ou seja, uma lei superior, uma lei maior e imutável pelos monarcas. Nós temos os pactos sociais, surgiram no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Nós temos o Hobbes como o Leviatã, temos o John Locke com o Tratado do Governo Civil e Jean-Jacques Rousseau com o Contrato Social. Temos também os pensamentos iluministas. As ideias iluministas deram força para a concepção do constitucionalismo, esse movimento constitucionalista. O iluminismo possuía, melhor dizendo, 5 ideias-força que se exprimiam pelas noções de indivíduo, razão, natureza, felicidade e progresso. Chegamos aí ao movimento constitucionalista, ou constitucionalismo, como queiram. Bom, foi um movimento surgido no final do século XVIII através das ideias iluministas, que propunham a confecção escrita de constituições em todos os estados, com o objetivo de limitar o poder dos reis, ou seja, em oposição ao absolutismo monárquico, baseadas no ideal liberal do movimento iluministas. Os iluministas foram fundamentais. Essas constituições escritas dariam origem aos primeiros rascunhos da base democrática. As pessoas têm uma noção quando se fala em a Constituição da Inglaterra, a Inglaterra não tem Constituição, enfim. Na verdade, ela não tem uma Constituição compilada em um único volume. Ela tem, claro, os costumes, mas tem jurisprudências e leis esparsas, mas não compilada, não compactada em um volume. Tá ok? Então vamos lá. Bom, a Constituição que fornece subsídio para o movimento político-jurídico,
que foi denominado de constitucionalismo, tem como foco principal estabelecer em toda parte o regime constitucional, ou seja, estabelecer governos com poderes moderados, limitados e submetidos à Constituição escrita. Bom, toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição. Conceito de Constituição. Noções iniciais. Bom, aplicado ao Estado, o termo Constituição, em sua acepção geral, pode designar a sua organização fundamental, total, quer social, quer seja política ou jurídica, quer econômica, ou seja, em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade. Então, vamos lá. Estado, Constituição, organização fundamental total, social, política, jurídica e econômica. Bom, vamos passar agora para o conceito jurídico material da Constituição. A Constituição ela pode ser conceituada como sistemas de normas jurídicas escritas ou costumeiras, que é o caso da Inglaterra, que regulam a estrutura do Estado, a forma do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, a organização de seus órgãos, os limites de suas atuações, os direitos fundamentais do homem e suas respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Agora, vendo o conceito jurídico formal de Constituição. O conceito formal é o conjunto de normas jurídicas formalmente constitucionais inseridas num texto unitário. Vamos agora para regras constitucionais. Bom, seguindo a mesma linha da materialidade e da formalidade. Regras materialmente constitucionais em relação ao seu conteúdo são aquelas referentes à matéria da Constituição. São, em suma, as que, por seu conteúdo, referem-se diretamente à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos, aos limites de sua atuação. Agora nós vamos para as regras formalmente constitucionais. Bom, são as regras que exigem na Constituição escrita, que rigorosamente falando pode ter ou não conteúdo constitucional. Vamos agora para a classificação das constituições. A sua classificação ela se divide em conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à estabilidade e quanto à origem. Bom, quanto ao conteúdo, ela pode ser material ou formal. Já falamos isso anteriormente, mas vamos repetir. Material, o conjunto de regras materialmente constituídas, pertencentes ou não à Constituição escrita. E quanto ao conteúdo pode ser formal, é a Constituição escrita, estabelecida pelo poder constituinte e somente modificável por processos e formalidades especiais nela própria estabelecidos. Agora, o segundo item, quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. Escrita é considerada escrita quando codificada e sistematizada num texto único, elaborado por um órgão constituinte, encerrando todas as normas tidas como fundamentais. É o caso da Constituição brasileira. E não escritas, ainda quanto à forma, aquelas cujas normas não constam de um documento único e solene, baseando-se nos costumes, na jurisprudência e em convenções, que é o caso da Inglaterra. Quanto ao modo de elaboração, item 3, ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática é fruto da aplicação de certos dogmas ou princípios provenientes da teoria política e do direito. Quanto ao modo de elaboração histórica, é o produto de lenta síntese histórica, de tradição e dos fatos políticos, é o caso também da Inglaterra. Quanto à estabilidade, ela pode ser rígida, flexível ou semi-rígida. Rígida só pode ser modificada mediante processos especiais. Isso cabe estritamente às constituições escritas. Bom, diferentes e mais difíceis que os de formação de lei comum, que é o caso da flexível. As flexíveis elas podem ser modificadas pelo processo legislativo ordinário, comum. E no caso da estabilidade flexível, cabe nas constituições escritas ou não. Tá?
Semi-rígida, aquelas cujas regras em parte são flexíveis e em parte são rígidas. Também cabe nas constituições escritas. Vamos agora falar das formas de Estado, né? Vamos fazer a diferenciação entre o Estado unitário e o Estado federado. Na verdade, o Estado unitário é só para ter uma noção, que o que nos interessa mesmo é o Estado federado. Bom, Estado unitário é o Estado centralizado, cujas partes que o integram estão a ele vinculadas, não tendo assim qualquer autonomia, ou seja, é um Estado unitário, é um Estado politicamente centralizado. No Brasil tivemos essa forma de Estado unitário, na época da Constituição Imperial de 1824. Um exemplo bem claro, o Brasil de 1824. Arrumando aqui o notebook aqui. Vamos lá. Estado federado, que agora é o que nosso tema principal. Bom, Estado federado, a federação é a forma de Estado pelo qual se objetiva destruir o poder, preservando a autonomia dos entes políticos que a compõem. Ou melhor, eu falei destruir, não é? Distribuir o poder, preservando a autonomia dos entes políticos que o compõem. É então o Estado federado, um Estado politicamente descentralizado. E a origem da federação se diz, né, pelo menos os relatos históricos, que a primeira federação foi conhecida a americana. Surgiu quando se tratou de resolver, na época, o problema resultante da convivência entre si das 13 colônias inglesas, tornadas estados independentes e desejosos de atender uma forma de poder político unificado, e de outra parte que não queriam perder também a independência, a individualidade, a liberdade e a soberania que tinham acabado de conquistar. Com tais pressupostos surgiu a federação como uma associação de estados pactuada por meio da Constituição. Vamos falar agora da autonomia dos Estados-membros. Bom, a autonomia é uma margem de discrição de que uma pessoa goza para decidir sobre os seus negócios, mas sempre delimitada essa margem pelo próprio direito. Daí porque falar que os Estados-membros são autônomos ou municípios são autônomos, ambos atuam dentro de uma moldura jurídica definida pela Constituição Federal. A área de competência é circunscrita pelo direito. A autonomia não possui graduação, ou seja, ela não se apresenta maior ou menor. A autonomia é uma só. O que se pode dizer é quanto à competência, a qual pode sofrer variações de quantidade de acordo com a sua Constituição. Características da federação. Bom, são características da federação. Primeiro exemplo pode ser, item A, enfim, é uma descentralização política administrativa, constitucionalmente prevista. O item 2, pode ser item 2, ou letra B, apresenta uma Constituição rígida, que não permite a alteração da repartição de competência por intermédio de legislação ordinária. Se assim fosse, se fosse possível, estaríamos diante de um Estado unitário, politicamente centralizado. E existe também um órgão que dita a vontade dos membros da federação, estados federados. No caso brasileiro, nós temos o Senado, no qual reúnem-se os representantes dos estados-membros, que é os senadores. Os entes federados possuem autonomia financeira, constitucionalmente prevista, para que os entes federados não fiquem na dependência do poder central. Senão, se fosse na dependência do poder central, estaríamos diante de um Estado unitário. Existência de um órgão constitucional encarregado do controle da constitucionalidade das leis, para que não haja, melhor dizendo, a invasão de competência, e cabe esse controle ao STF. Vamos agora à separação de poderes. Bom, noções iniciais. A noção de separação de poderes é uma forma de limitação do poder, pois repugna ao pensamento contemporâneo a ilimitação do poder. A noção de separação de poderes estabelece um sistema de freios e contrapesos, sob o qual pode vicejar a liberdade individual. O exemplo de concentração do poder
é a própria monarquia absolutista, que o movimento do constitucionalismo combateu, se contrapôs, através das constituições. Nós vamos agora às origens da separação do poder. A separação de poderes sob critério funcional, legislativo, administrativo ou executivo, e jurisdicional ou judicial, já era conhecido desde a antiguidade, sendo delineada por Aristóteles. Porém, foi com base na doutrina de Montesquieu, Barão de Montesquieu, a separação de poderes que se estruturou o poder nas democracias de tipo ocidental, que nós conhecemos, num sistema de independência e fiscalização mútua entre eles, entre os poderes. Separação dos poderes e sistemas políticos. A separação dos poderes, por ser base da estrutura normal do Estado contemporâneo, fornece um razoável critério para a classificação dos sistemas políticos. Bom, levando-se em conta a existência ou não de divisão do poder e o grau em que esta se opera. Pode-se distinguir os sistemas políticos, levando-se em conta a existência ou não de divisão do poder, ou o grau em que esta se opera. Bom, a gente pode dividir, fazer essa divisão do poder nos seguintes sistemas. A letra A está ali, concentração do poder. Bom, não há divisão do poder, está concentrado, né? É o regime, como exemplo, o regime soviético, está concentrado ali. Agora nós temos sistemas de colaboração de poderes, letra B ali. Os poderes são divididos e atuam em colaboração. O exemplo desse sistema é o parlamentarismo. Letra C, separação de poderes, ou seja, os poderes são divididos. O exemplo claro é o presidencialismo. Nós vamos agora poder constituinte. Muito bom falar sobre poder constituinte. Gosto muito. Vamos lá. O conceito. O poder constituinte é o poder de criar ou alterar a Constituição que vigora. Ou ele cria originariamente, né? Não tem, cria-se um Estado, não tem, né? Aquela história da nação, aí se torna um Estado, reconhecido, vai criar uma Constituição. Ou então altera a vigente, né? A partir do momento que os fatos sociais não se adequam à Constituição vigente. Vamos lá. Natureza jurídica. Bom, sobre a natureza jurídica do poder constituinte, há duas teorias, né? Tem a letra A ali, poder de fato, letra B, poder de direito. Letra A, poder de fato. Para quem entende que o direito só é direito quando positivo, então é um poder de fato. E a letra B, poder de direito, para quem entende que existe um direito natural anterior ao direito do Estado e superior a este. Aí teria mais aceita a teoria do poder de direito. Vamos agora para a classificação. Se divide em originário e derivado. Bom, o poder ele pode ser originário ou derivado. Poder constituinte originário. Conceito é o poder de criar uma nova Constituição. Características. Agora sim, vamos explicar. Letra A, inicial, não se baseia em nenhum outro poder. Letra B, volta aqui. Letra B, autônomo. Bom, autônomo ou soberano? Vou explicar, calma que eu estou aqui. O poder constituinte é considerado autônomo ou soberano pelos adeptos do justnaturalismo, para sublinhar que não limitado pelo direito positivo. O poder constituinte deve sujeitar-se ao direito natural. Agora, já para os positivistas, ele é soberano, uma vez que não se condiciona a nenhuma regra anterior. Bom, processos. Ele pode ser outorgado, letra A ali, sem a participação popular. No Brasil nós já vivemos isso, Constituição Imperial. E letra B, Assembleia Constituinte ou Convenção, que é promulgada. Poder constituinte derivado. Bom, é o conceito, né? É o poder de alterar a Constituição vigente ou em vigor. As suas espécies, ela pode ser poder constituinte reformador ou poder constituinte decorrente. O poder constituinte reformador
é o poder inerente à Constituição rígida, que se destina a modificá-la e atualizá-la, segundo o que a mesma estabelece. Já a letra B ali, poder constituinte decorrente, é aquela que cria parâmetros para a elaboração das constituições estaduais. Refere-se à auto-organização dos Estados-membros. No nosso caso brasileiro, está bem claro no artigo 25 da nossa Constituição Federal. Vamos para características. Letra A, derivado e subordinado. O derivado, a letra A, é instituído pelo poder constituinte originário. E o subordinado possui limites de atuação. Vamos fechar nosso assunto de Constituição hoje, de direito constitucional, falando sobre emenda constitucional. A emenda constitucional é um instrumento de poder constituinte reformador. Entendeu? A emenda possui limitações materiais, limitações formais, limitações temporais e ainda limitações implícitas. Falando sobre a limitação material, ela pode ser pela cláusula pétrea ou impossibilidade de alteração em estado de sítio, de defesa e intervenção federal. Cláusula pétrea, certas matérias não podem ser objeto de reforma constitucional. Tá ok? E no caso de estado de sítio, estado de defesa e intervenção, não se pode falar em alteração, justamente porque está num momento especial. Quanto à limitação formal, a titularidade para a iniciativa é reservada somente a 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Ao presidente da República é a mais da metade da Assembleia Legislativa dos Estados. Bom, vamos falar sobre a limitação temporal. Voltando aqui. Somente poderá ser aprovada por 3/5 do Congresso em 2 turnos, no caso das limitações formais. Justamente das leis complementares, né, que tem uma votação diferente das leis ordinárias. Falando sobre as limitações temporais, se refere à possibilidade de se alterar a Constituição somente depois de decorrido um certo espaço de tempo. Na Constituição Federal não se verifica esta regra, no nosso caso. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de proposta na mesma sessão legislativa. Vamos agora falar sobre detalhe. A sessão legislativa vai de 15 de novembro a 15 de dezembro de cada ano, tendo um período de recesso de 30 de junho a 1º de agosto. Só para fechar essas limitações temporais aí. Limitações implícitas é a proibição de alteração ou de alterar as próprias limitações expressas, ou seja, é a proibição de alterar o artigo 60, as cláusulas pétreas. Tá ok? Eu espero que esse resumo aí ter contribuído com o conhecimento de vocês. Um abraço, até a próxima aí. Para fechar, nós temos aqui um dizer aqui, tem aqui, um dizer maneiro. Tudo é possível ao que crê e se esforça arduamente. Valeu, pessoal!